Oi, oi, gente. Boa noite. A gente vai começar a falar aqui sobre. A gente vai começar a falar aqui sobre autoidentidade, sobre esse processo de se desconhecer, sobre autoconhecimento Ei, na real. Ei, boa noite, Lu. ei, Wanda. Com a cabeça cortada aqui, né? Eu também tô um pouquinho. Não, Não sei por quê. Acho que dá pra ver assim, né? Tá bom. tá bom, tá bom. Ai, que color mais lindo. Então, Ai, gente, hoje a live é sobre mais uma desse autoconhecimento na real. Mais uma sobre autoidentidade, sobre se conhecer, se desconhecer e como tudo isso funciona. e dando ênfase ao se desconhecer para se reconhecer, né? Porque o quanto esse é um processo que parece que não, que é óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? O quanto a Exato. gente às vezes está super afixada, né, na gente mesmo e a gente precisa desse momento, né, de se estranhar, de se desconhecer para se abrir de verdade para quem a gente é. Isso, total. Porque se a gente fica naquele tijolo, né, de que eu sou isso, pronto, acabou, a gente não permite esse desconhecer, né, para se reatualizar. Então, Sim. galera, como a Moira disse, para quem é novo, quem está aqui, essa é uma série de lives que a gente está fazendo no mês de março e a gente decidiu trazer esse lugar do autoconhecimento na real, autoconhecimento na prática, porque não adianta nada aquela obesidade mental do caraca, nossa, isso faz sentido, isso é bom e tal. E aí você não consegue, o corpo todo não consegue deglutir, né? Não consegue fazer aquela digestão completa, né? Consegue absorver, né, Não do que a gente consegue está falando. absorver e você não consegue botar na prática. Sim. E fica aquela obesidade mental, né, que você tem comentado tanto, né, Lu, do quanto às vezes a gente fica buscando informação, né, buscando coisas, né, e aqui a gente traz, né, muita informação de um processo mesmo, né, de formação nosso, né, pessoal, de formação nosso profissional, mas o quanto a gente sabe que às vezes a gente está falando de coisas muito delicadas, assim, né, tipo, como Aham. assim a gente precisa se desconhecer? Como assim, que autoidentidade é essa, né? A gente está sempre falando muito mais daquilo que nos estrutura do que, e como começar um processo de autoconhecimento, mas de alguma forma também a gente traz indícios, né, daquilo que a gente vê, exemplos do que a gente vive, né, porque eu sinto que isso, às vezes compartilhar, às vezes isso traz umas ideias, nossa, então também dá para fazer isso. Nossa, é verdade, também passei por isso, né? A gente vai se identificando, né? Nosso processo é individual, né? Porque tudo Hum. começa pela gente, mas ele impacta no coletivo, né? A gente também não é um ser humano assim, né? Tipo, um ser humano avulso, né? A gente tem coisas que são muito comuns. Então, a gente passa por esse processo, né? De se tornar quem a gente é, né? É o que a gente chama de individuação, enfim, né? Do que de processo de individuação mesmo, né? Que é o que o Jung fala, né? Mas é desse processo, né? Da gente conseguir ser quem a gente é de verdade. é, mas isso não é se isolar, né? Pelo contrário, na verdade esse processo é um processo super político, se você for ver, porque quando você começa a se assimilar, saber quem você é, a limpar a sombra, limpar, sabe, coisas, Caraca, já vou projeções, anotar. excesso de coisas, você consegue ser um filho da puta menos atuando nesse mundo, assim, né? Tá mais consciente de quem você é. Porque acho que no fundo é sobre isso, né? Como que a gente é, percebe quem a gente é, e isso, claro, né, para o nosso próprio benefício, mas isso também, eu acho que em última instância, isso super impacta socialmente, assim. Porque, e tem gente que fala, né, o processo de autoconhecimento é para quem é elitizado, é para quem é isso, para quem é... Não é, amor. Não Né? é, Esse gente. processo, ele é um processo que, na verdade, quando você vai para um coletivo, né, para um movimento, para um espaço, enfim, você vai até melhor, porque você vai consciente que ali existe um monte de coisa, né, enroscada, assimilada, um monte de, às vezes, de teoria que a gente vai racionalizando para não entrar em contato com as nossas dores, né? Então, o quanto tudo isso é um processo, mesmo aos poucos, né? Mas que a gente precisa entender, né? As várias faces que tem esse autoconhecimento também. Então, essa é um pouco da nossa ideia. Mano, Falamos eu, bastante, porque é assim que a gente fala. eu amei isso. Gente, isso é perfeito. É o filho da puta mesmo. Ah, filho Não, da gente, pelo puta amor de mesmo. Deus, o mundo tá muito cheio de gente cuzona. Né? É bom ser um cuzão a menos, assim, né, no mundo.
É perfeito isso, cara. Assim como a gente estava falando, né, que autoconhecimento não é se tornar um avatar, né, iluminado, né, a pessoa que fala, né, plena e não sei o quê, mas você tá ciente das merdas que você tá fazendo, sabe? Sim, Ciente no sentido do bom, aonde que eu sim. me enrosco, aonde que eu tenho minhas tendências, aonde que aquilo me impacta. Puta, que eu sempre dou um deslize, não tô Onde percebendo, que impacta o coletivo? onde que isso impacta o coletivo, né? Porque quando a pessoa é muito, né, muito crazy dela mesma, assim, né, ela é muito desconectada dela mesma, é uma pessoa que projeta, que diz que a culpa é do outro, que diz que é aquilo, né? Isso é um mal sem fim, né? Esse é o grande mal que está no mundo, que também está dentro da gente, né? Porque o que está de fora, né, também é o que está dentro, né? Então, como esse, né, a gente está sempre também falando, né, desse processo, né, fora e dentro, assim, né? Como esses processos eles são interligados, né? Não dá para você romper, né? Falar agora eu vou ficar aqui comigo, né? Claro que tem uns momentos, né, que você está mais em perspectiva e você traz, né, uma barreira ali do mundo, né? Um pouco menos, mas tem momento que na hora que você consegue esse processo, você vai para a energia para fora, né? Porque quando você vai para fora, você ajuda o mundo, né? Quando você vai para dentro, você se ajuda, assim, né? Então o Isso. tempo todo a gente está nesse processo, né? Esse é o processo de individuação, de se tornar você mesmo, do que a gente queira chamar de autorrealização, sei lá, o taoísmo também, né? E algumas outras filosofias orientais têm outros nomes, mas que no fundo a gente está falando sobre isso, né? Sobre esse tal, né? Sobre perceber que o mal e o bem nos habitam, mas Uhum. que eles podem viver em harmonia. Quanto mais você vai aprofundando, mais você vai percebendo que você também não é uma pessoa tão iluminada assim, não. Muito pelo Não, contrário, assim, né? Você muito é uma pelo pessoa cheia de tendências esquisitas, é, mas que você é aprende a do lidar com bem e do essas mal, tendências, né? né? É. Sim, Você começa a dar de cara tanto com as sombras quanto com as suas, com o seu lado de potência, luz, né? Com as suas sim, potências e virtudes. E, sim. mana, só acho que já deu uns 10 minutinhos, galera que tá Uhum, entrando. Quem tá sim. aqui, que pra mim nunca aparece. Sabrina, Gente, se manifesta. namorado, maridão, Meire, sua mãe. Gente, ajuda aí, vai. Manda o aviãozinho pra galera. Isso é importante. Isso ajuda, né, também a gente a conseguir estar aqui, né? Porque a Total. gente faz isso daqui de todo. Não sei nem dizer se só de todo o coração, a gente faz isso daqui como um processo mesmo, assim, né? Que a gente não. Processo nosso até também, né, É um Flávia? processo nosso, assim, na verdade a gente acaba se entendendo ainda mais, né? E sistematizar conhecimento e trazer isso de uma forma acessível para não ficar aulinha de tia chata, né? Porque daí a gente fala na prática, né? E ficar aulinha de tia chata é um processo assim que a gente tenta ter. Então, é bacana quem pode interagir, quem tá junto, quem não tá. Isso. Quem Mas é puder isso. ajudar, né, de uma forma direta ou indireta, né? Sim, E aí, gente, assim, eu estou clicando aqui no aviãozinho já mandando para geral, mas o que a gente sempre fala, né? Esse lugar de fala a gente traz da nossa experiência, da sim, nossa experienciação de quem somos, como estamos no mundo, né? sim. Porque não existe aquela verdade engessada e absoluta. Então, esse é um lugar seguro de troca, né? Por isso que a gente adora quando vocês interagem. E Isso trazendo ajuda a gente a essa. entender também se está fazendo sentido ou não, né? Às É, vezes a gente tá com umas coisas muito tipo, mas é o quê, gente, né? Do que você está de onde vocês falando, estão manas? tirando? Exato. Então a gente tenta trazer esse processo explicativo também de Para uma ir maneira que seja calibrando, né? interativa. Exatamente. Mas eu acho que eu quero começar com uma coisa que eu sempre é importante falar, porque eu acho que o óbvio sempre é importante ser falado, que autoconhecimento não é uma lista do que você faz, de quem você é, né? Do tipo, eu sou simpática, mas eu não sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, assim, né? Eu acho que aquilo, né, que a gente consegue trazer, né, de características que são nossas e coisa e tal, de alguma forma eu acho que tem coisas, né, que a gente faz mesmo, né, como uma tendência, como uma frequência, né, mas eu acho que isso, talvez exatamente essas tentativas, né, de se aprender, né, num certo núcleo, né, do eu sou isso, mas eu não sou aquilo, né, assim, né, de ficar Uhum. muito firme, né, às vezes muito dura com a gente mesmo, talvez seja até esse processo de autoidentidade, né, o quanto ele acaba sendo cristalizado. E, e que é importante, assim, um pouco, né, ao mesmo tempo, né, que a gente fala, né, de não é uma lista, também é importante você perceber, né, às vezes algumas tendências. Por quê? Porque às vezes quando a gente tem essa coisa de ser uma lista, né, de ser um grande, sei lá, um grande
dicionário de quem a gente é, eu acho que a gente acaba se fechando para a possibilidade de se estranhar. E o processo de conhecimento, ele vai passar por um estranhamento. O estranhamento é tipo assim, eu não imaginava que eu era essa pessoa capaz de sentir ciúmes nessa situação. Se você se não tem alguma coisa que no mínimo é um estranhamento, que às vezes vem com desconforto, às vezes vem com uma irritação, com uma raiva, com uma tristeza, né? Às vezes vem com afetos, né? Com emoções um pouco mais fortes, talvez é um processo de autoconhecimento muito illumination. E eu tenho assim um pouco de ranço de Eu processo de também autoconhecimento e tenho. iluminação. Sabe, assim, daquelas pessoas que, agora eu estou conhecida, porque agora eu tenho paciência comum. Vá pra puta que pariu, isso daí é uma grande persona, que é o que a gente já vai falar, sabe? É. Que na verdade é uma identidade coletiva que você faz Ctrl-C, Ctrl-V e cola em você, assim, sabe? Isso daí não é autoconhecimento, isso daí é, sei lá, né, alguma outra coisa, assim, né? É ego espiritual, sei lá, né, que tá essas coisas meio New Age. E eu sou super a favor dos bagulho New Age, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de certas coisas, mas eu acho que a galera tá distorcendo um pouquinho demais. Então eu acho importante a gente falar disso um pouco, porque Dessas senão, distorções, né? senão você acaba com essas distorções, né? Você acaba fazendo uma grande lista, né? De, eu sou isso, mas eu não sou aquilo, sabe? E eu acho que se você não se abre, para no mínimo falar, nossa, eu não imaginava que eu era capaz disso, testar limites psicológicos, sabe? Limites de quem você é, esse processo de autoconhecimento, ele fica, sabe, assim, meio capenga, assim, ele fica meio Empacando, ele travado, assim. empaca, é. Empaca. E isso é lidar com os nossos medos, assim, né? Que eu acho que o processo de autoconhecimento, ele traz um medo de quem a gente é. Você fala, tá, se eu não sou só isso que eu penso que eu sou, o que diabo que eu sou, né? Na hora que você consegue, sabe, chegar filosoficamente, assim, sabe, na angústia mesmo dessa pergunta, assim, né? Porque a angústia não necessariamente é ruim, né? Mas na angústia no sentido do eu preciso então agir, eu preciso então, né, mergulhar em mim mesma, né, na minha forma, no meu ritmo, com a minha constância, você não entra mesmo no processo de autoconhecimento, né? Você fica que nem o Ariano Suassuna fala, né? Ao redor de todo buraco, tudo é beira, assim, né? Você fica só beirando, assim. Circulando. Não dá lá, eu precisava mergulhar, mas eu vou continuar falando aqui dessa beira, que tem um grãozinho aqui, que tem um grãozinho ali. Você não, isso não é... Isso acaba, né, de alguma forma te envaidecendo, né? Você Sim. sabendo uma coisinha ou outra, mas não acaba trazendo essa Você vai se transformação enganando, profunda, né? né? É, Porque eu você tô tá falando pra ali cacete, mas pertinho. vai você. Você tá pertinho, Sim, mas você não tá dentro. Então, sim. pertinho para você às vezes é o suficiente naquele momento, mas nesse nível de enganação, assim, né? Eu tô aqui, então tá de boa para mim, né? E Sim. se eu quiser e tá de boa para mim, assim, na minha cabeça eu tô dentro. Mas se eu quiser sair, é só dar um passinho para trás. Então, eu tô numa zona de conforto bacana, onde eu tenho o quê? Controle. Sim. E processo de autoconhecimento em algum momento, né? Claro, né? Que acho que tem momento que a gente sabe, né? Que a gente precisa dar uma segurada, né? Porque às vezes vai fundo demais, eu preciso dar uma levantada, né? Eu preciso... Mas, de alguma forma, você vai... Em algum momento você vai ter um checkmate, assim, do controle, sabe? Porque eu acho que o controle tem muito a ver com quem eu quero parecer ser, né? Com quem, não, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa muito boazinha, né? A gente sempre fala, né? Eu falo que eu ainda vou fazer a live, né? Da mulher boazinha, Da mulher né? boa. A mulher boazinha. Ou às vezes da mulher guerrilheira, né? Então eu quero mostrar que, na verdade, eu odeio essa coisa de mulher boazinha, então você é a Xena, né, da floresta, né? Então eu vou encarar tudo, que se foda, Fazer e não sei o tudo. quê, né? Vou jogar meus limites Exatamente. pro alto. Exatamente. Não vou levar em consideração que eu tenho sentimentos, que eu tenho, né, que eu tenho outras questões. E eu acho que, né, por que a gente está falando disso, né, dessa coisa do controle? Porque eu acho que daí rola essa coisa da persona, né? O que é persona, né? É um nome super bonito, assim, né? Mas, na verdade, a persona é uma máscara, né? É uma máscara social. Aí você fala, bom, mas então a gente tem que queimar todas as nossas máscaras sociais, todos os nossos papéis sociais, né? Não, porque, na verdade, né, só se eu fosse uma completa louca também, né, para falar isso. Porque a gente precisa de certos papéis, né? Tem, tipo, não dá para você ser completamente verdadeiro no seu trabalho, né? Tipo, tem certos limites, né? As pessoas esperam, sei lá, você é uma arquiteta, as pessoas não esperam que você seja uma pessoa completamente, sei lá, aleatória com questão de cor, com questão de forma, com não sei o quê, né? Tipo, você precisa se encaixar ali, né? Moralmente, eticamente e até em questões de características, né? Então tem essa... esperam isso de você, né? Assim como a coisa da psicóloga, né? Eu sou um pouco doidinha, mas eu também sei, né, que existe um eixo ali, né? Que existe uma coisa do que as pessoas esperam, né? De uma pessoa que sabe falar de dentro, né? De si, de alguns lugares.
A questão é que quando, às vezes, a gente está muito identificado com esses nossos papéis, né? E normalmente é um papel muito fundamentado ou no papel do trabalho, né? Porque o trabalho se tornou muito importante na nossa vida, ou às vezes é um papel social que você tem no mundo, né? A esposa, a mãe, a isso, aquilo, sabe assim? E eu Normalmente é acho isso, que né? Um papel. Normalmente a gente consegue enxergar melhor assim, né? Ou um papel social, como sim, você falou, ou como um papel profissional, né? É uma sim. melhor Eu, maneira de entender essa coisa da persona, da máscara, né? O que esperam é, de mim, mais quem eu sou, né? Quem eu sou para mim. sim, sim. E eu acho que é isso, assim, né? O que, que esperam de mim nesse lugar, né? Então, o que, que esperam de mim enquanto uma pessoa que, sei lá, você, né? Enquanto uma pessoa que tá para ser mãe, né? Que tá no processo de ser mãe. Bom, esperam que você seja uma pessoa que seja muito cuidadosa, que seja isso, que seja amorosinha, que seja aquilo, né? Então, às vezes, né, você vai se adaptando nesse papel, né? Porque, de fato, às vezes também te ajuda a entender, né, como que é esse processo, sei lá, de maternagem, né? Mas também tem momentos que você fala, agora eu não tô dando conta de segurar essa criança porque eu tenho meu limite. Então, né, tipo, que rede de cuidado é essa que eu tenho, né? Como é que eu consigo partilhar? Mas para isso precisa ter um olhar para si, né? Para você falar, puta, agora eu não tô dando conta, eu não quero sustentar esse papel da cuidadora o tempo todo, porque eu tô precisando ser cuidada um pouco, né? Antes de conseguir cuidar de um outro serzinho, né? Uhum. Então, eu acho que quando às vezes a gente se identifica demais com esse papel, na verdade, nada, né? A gente não tá aqui, né, para dizer isso é certo e isso é errado, né? Mas eu acho que tudo que é em excesso, e é em excesso para cada um, aí que tá, né? Por isso que não existe uma É, régua, né, que cabe para cada um. Mas o que é em excesso para você, e como que você sabe o que é excesso para você? Bom, esse processo de autoconhecimento, mas também pelos sintomas, né, do como você está se sentindo, enfim, né? Tem coisas que dá para você ir percebendo ali. Mas esse excesso desse papel é o que faz você se afastar do seu mundo interno. Por quê? Tudo como a gente funciona, né, o interno, o externo, a consciência, o inconsciente, a luz, a sombra, sei lá, né, todos esses conjuntos, né, que são opostos complementares, na verdade, a gente internamente, né, o nosso mundo, né, toda a nossa identidade, né, todo o nosso eu, nossa personalidade também funciona como complemento uma da outra, assim. Então, se a gente está muito para fora, né, que é isso, né? Eu uso uma persona para ir para o mundo, né? Para o mundo externo me reconhecer, para eu ter mérito, né? Para eu conseguir trabalhar, para eu conseguir atuar ou chegar em certos lugares e ser reconhecida como uma pessoa que é mãe, como uma pessoa que é uma esposa, sei lá, né? Como alguma coisa assim. Então, tudo isso são papéis que a gente está indo para fora. Mas quando a gente faz isso, automaticamente a gente acaba abrindo um pouco mão do que a gente individualmente é. quando em E essa é a desequilíbrio, questão, né? começa a ficar em desequilíbrio. E a questão é, tá, então o que eu faço? Eu queimo a persona, né? Porque também tem a galera que acha que queima a persona, queima ego, né? Tipo, não é assim também que funciona, sabe? Mas na verdade é você entendendo qual que é o limite desse teu papel, sabe? Assim, bom, sei lá, eu tô conversando com uma amiga, eu não sou a persona psicóloga, eu sou uma amiga, sabe? Assim como qualquer outra pessoa. Eu tô num outro espaço, eu não sou aquela pessoa, eu sou a Moira, sabe? Assim, então, à medida que você começa a ganhar consciência de, tá, a Moira profissional tem que ter certas características, talvez ser uma pessoa mais paciente, coisa e tal. E a Moira, enquanto ser humano individual, aproveita disso, porque assim, no meu trabalho eu tenho que ter muito mais paciência e eu individualmente não sou uma pessoa que tem não é um poço de paciência, mas eu fui me beneficiando disso, assim, né? Então, ao mesmo tempo, a persona ela pode ser uma coisa que nos deixa seca, assim, né, enrijecida naquele papel, mas ela também pode trazer benefícios, né, a nível individual, assim, né, como características individual, assim, um pouco. Então eu acho que essa coisa da persona ela é muito importante, mas às vezes é o excesso de identificação com a persona que você se afasta Você completamente do teu passa. mundo interno. E seu mundo interno, ele é um lugar, assim, né, para quem, não sei, né, se aqui tem pessoas que são mais iniciantes ou não, mas para quem está nesse processo de autoconhecimento, essa coisa do mundo interno, ela tem ele tem um mapeamento, ele tem um jeito de funcionar diferente do que a nossa mente, do que os nossos pensamentos são capazes de articular, assim. E aí você vai entendendo, né? Bom, dentro de mim tem uns afetos, tem um outro jeito, às vezes tem uma fantasia, sabe? São coisas que elas estão numa outra gradação, que talvez esse mundo externo, essa persona, ela não tenha tempo, sabe? Assim, não é muito valorizado você Uhum. parar pra sentir, né? Tipo, o que você está sentindo sendo esposa? Tipo, ninguém te pergunta muito isso. Mas, mas como você está se sentindo sendo a pessoa Luísa, né? Como que isso atua com você? Então, eu acho que quando você vai para esse mundo mais interno, é bem importante você
começar a se dar conta, né? Eu acho que a primeira camada, e quase tudo, né, no nosso mundo interno, na grande base, são as nossas emoções, assim, né? O que eu tô sentindo nessa diaba. E às vezes você fica se julgando, né, antes de se permitir sentir, porque você fala, eu não deveria estar sentindo isso daqui. Não importa, não é o que você deveria fazer, né? Na verdade, é o que você está sentindo de verdade, assim, né? E quanto mais verdadeiro, Às né? vezes a gente entra nesse questionamento, né, Sim, de que, nossa, eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar fazendo isso, por causa dessa identificação excessiva com a com a persona. persona, com a Exatamente. máscara. Ou seja, não é nem coisa sua, assim, né? A gente explicando É parece até sua, uma mas não é coisa sua, meio, né? Mas sua, mas não é sua sua. autêntica. É, Tipo, é da sua máscara, é da sua primeira camadinha ali, né? Essa sim, persona, né? Essa sim. máscara. A máscara Luísa não deveria estar sentindo isso, porque agora ela é mãe, agora, né? Ou Ela é seja, independente, ela é isso, ela ela é é aquilo, né? independente, ela é forte, sei lá, né? Eu tô colocando uma situação de exemplo. Ah, porque agora ela é mãe, agora ela tem que educar, ela não pode sentir isso, ela não tem tempo para isso. Isso Sim, é o que? A máscara, né? Eu pensando com essa máscara, com essa persona, né? sim. E aí vou me distanciando, porque aí, quando eu valido esses questionamentos da máscara, para que eu vou validar o questionamento que me cabe? Aí é Luísa mesmo, Interno. Sim, né? Máscara, Luísa. E o questionamento da Luísa interna? sim. Ai, mas nossa, eu tô sentindo tanto isso está me sugando tanta energia, né? Então, para mim, eu prefiro entrar em debate, né? Se eu tô enxergando, observando, me atentando, que eu tenho essa máscara e que eu tenho esses questionamentos internos, eu prefiro entrar em debate com esses questionamentos da Luísa Máscara, a minha autoimagem ali, né? A Luísa como mãe e o que esperam de mim e o que a Luísa que está sentindo quer fazer. Eu prefiro entrar em debate do que deixar essa máscara aqui falar por mim e me distanciar da Luísa aqui, a Luísa interna. Faz Sim. sentido, gente? Fala sim. Fala aí, faz. Ou não, Luísa, sua Tipo, louca. do que vocês estão falando, Do minhas que vocês estão filhas? falando? Fala aí, gente. É sério, é importante pra gente. É importante para a gente saber se a gente vai aprofundando nisso ou se a Ou gente se tenta ajustar passa. para um próximo tópico. Assim, é tipo, pula que isso daí não deu certo, não. Até porque, às vezes, como é que a gente consegue perceber, né? Quando a gente está muito nesse lugar da persona, né? Pode ser uma forma, né? Talvez seja uma coisa de um excesso de racionalização, né? Quando a gente está extremamente tentando racionalizar por que que a gente é o que a gente é. Não, mas eu sou isso porque alguém, porque não sei, sempre ao fora, né? Porque não sei o quê, Sempre porque eu a fora. situação, porque o chefe, porque a mãe, porque a sogra, porque Jesus, porque Lady Gaga, tipo, tudo acontece e tem uma linda justificativa. Porque Lady Gaga é Eu ótima. amo. Mas porque tem alguma coisa fora, né, que a gente não consegue se apropriar, né? E aí talvez a gente possa chamar, né, isso como um processo também de sombra, né? O erro, o mal está no outro, né? E não está em mim. E o quanto tem que ter essa responsabilidade, né? Ou essa percepção, né? De perceber, bom, pode ser que esteja no outro, mas parece que também está em mim, né? Então, como Uhum. também, olha que engraçado, né? A gente está sempre falando de um processo que é dialético e complementar, né? A gente sempre olha para fora para olhar para dentro, de dentro que também está fora, sabe? Então, como tudo isso, um vai se alimentando com o outro, né? Eles vão se complementando. E então eu acho que essa coisa, né, da persona, né, dessa máscara, ela tem muito a ver, né, com essa coisa da nossa autoidentidade, né? Às vezes a gente gruda numa persona, né, na persona de agora eu sou arquiteta, então eu não consigo, sabe, ser outra coisa a não ser arquiteta, assim. E aí aquilo, né, vai te afastando cada vez mais do seu mundo interno, você vai racionalizando mais, você vai ficando cada vez mais mental. Aí você vai desconectando do corpício também, né, porque o corpício também vai dando uns negócios ali, né. Um Eu falo, sinais. vai aparecendo uns sinaizinhos no corpo, né. Você tá de boa falando, aí começa a dar uma palpitação, você fala, que bobeira, que engraçado a palpitação de eu falando isso daqui, não deve ter É. nada a ver, não. E aí você não vai, né, conseguindo sintonizar, afinar, né, certas percepções, e aí que você vai, né, cada vez mais se afastando desse teu mundo interno. E para esse processo de autoconhecimento, né, você precisa se aproximar desse mundo interno, que para muita gente seria realmente fazer
esse estranhamento, né? Fazer esse processo de se desconhecer, ou seja, desconhecer a persona para reconhecer esse teu mundo interno, né? Para reconhecer você mais na essência, quais que são os seus valores verdadeiros. E como tudo isso é um processo, né? A gente está falando aqui, né, que parece que é pá, né? Não é pá, né? É muito intenso esse processo, né? Ao mesmo tempo você também vai reconhecendo sombra, também vai tendo umas ligações, né? Tá, então como é que eu entro em contato com esses meus aspectos inconscientes e coisa e tal, sabe? Então, tudo isso às vezes vai acontecendo ao mesmo tempo, mas são processos que às vezes se levam a vida inteira, né? Porque a gente veio para aqui, para cá, né? Para se aprimorar, para se perceber, né? Para levar de fato a vida que a gente, né? Do que a gente veio se realizar mesmo, né? É a vida toda mesmo assim. Então, E você também isso falou não é. aprimorar, aprimorar também esse olhar, né? Do que Uhum, é e do que pode ser modificado, né? uhum, Da nossa identidade, né? Como você falou, da gente se permitir se estranhar. O que é se permitir se estranhar? Para vocês aí que estão aí com a gente, o que é se estranhar? O que é estranhar algo? Agora, o que é se estranhar? Para sim. você se estranhar, você tem que, ao mínimo, estar próxima de você. Para você se permitir se estranhar. Né? Então, se Se não, permitir se afetar, se permitir se deixar ser atravessada. por Né? você mesma, né? Por você mesmo, por algo externo. E daí, trazer... Você tem essa aproximação, o estranhamento e essa maleabilidade na sua identidade. Né? Porque a gente não acredita que, na verdade até tem, né? A identidade seja engessada, seja cimentada. É aquilo e pronto, eu sou assim e pronto. Tá, daqui a Eu nasci 10 assim, anos eu você vai cresci ser assim assim, também. você sempre assim, né? Você é sempre É a assim. síndrome de Coitada. Graviela. Vai com Deus, minha filha, porque, né? Você Você não tá vai. morta, porém viva. Você tá morto, porém viva, exatamente. E tem muita gente que faz isso como meio de... É quase como se fosse uma autossuficiência ou talvez uma máscara, mas é uma Uma forma de autodefesa. proteção, uma autodefesa, né? Eu sou assim, então eu sei que eu sou assim, talvez eu sei os meus limites, eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que me cabe, eu sei no que eu sou boa, no que eu não sou, mas eu não me deixo me afetar, então eu não me atualizo. E quando eu falo me atualizar, não é com o olhar para fora, é me atualizar aqui dentro, De mim mesma. de mim mesmo, né? E se checar, não sei, de repente, saber como você tá, como você aparenta, como tá aí dentro, as sensações, o próprio racional, esse link entre sentido e razão o tempo inteiro, se Sim. permitir se aproximar para estranhar, para se checar e atualizar essa identidade, não deixá-la no molde e engessar. Porque aí a gente Até porque começa, talvez, a trazer o título da live de hoje, né? Quem eu sou para mim agora, sim, né? quem eu sou para mim agora, assim, né? E o quanto a gente é dinâmico, né? A vida é dinâmica, né? A gente é atravessado pela vida, né? Por vários processos que nos fazem se questionar, né? E quem nunca, né? Acho que atira a primeira pedra, né? Quem nunca foi atravessado por uma coisa que você nunca esperou. Tipo, uma doença de um parente, alguém morreu, meu Deus, eu preciso, sabe? Assim, às vezes são grandes atravessamentos, né, que a gente acaba e que isso nos tira um pouco do eixo, né, da nossa própria identidade. Assim, Uhum. eu achei que eu fosse reagir bem nessa situação, mas percebi que eu não consigo reagir bem nessa situação, sabe? Eu achei que isso, mas percebi que na verdade eu tenho minhas limitações. Porque na teoria a gente pode ser muito legal, né? A gente pode ser muito bem resolvido, mas na prática na hora que a vida fala, e aí, coração, né? Às vezes você dá aquela regada, né? Por quê? Porque é difícil. Gente, a vida não é um lugar, eu não sei pra vocês, mas a vida não é um lugar que passa a mão na cabeça, assim, né? Tem momento, né? Ou tem momentos, tem fases que tá mais leve, né? Ou que a gente aprende a ser mais leve e olhar para as coisas com mais leveza, né? Eu acho que essa é a grande sabedoria da vida. Mas, né? A vida não dá sossego. Eu lembro de uma professora da faculdade que falava isso pra gente: a vida não dá sossego, não.
Quando você acha que acabou, aí tem outra coisa, e aí não sei o quê, aí tem outra coisa, e aí tua vida amorosa tá bem, mas daí o trabalho tá uma bosta. Tipo, é assim que funciona a vida, né? Assim, é um atropelamento de coisa, né? E quanto a gente conseguir, né, olhar para si, né, se colocar no nosso próprio eixo, né, de alguma forma, né, nesse processo de autoconhecimento, é essencial, porque senão você fica assim, ó, né? Você tá meio bonecão do posto, assim, né? E aí é quando você começa a adoecer, né, Para mentalmente, todo canto. fisicamente, para todo canto, porque é difícil, assim, né, um pouco desse processo. E a gente queria também falar de coisas que parecem simples, né? Às vezes se autoconhecer, tipo, vou me transformar, né, de novo, né? Eu sempre gosto de falar do avatar do Alecrim Dourado, né? Vou me transformar numa pessoa maravilhosa. E vou descobrir todas as luzes que há dentro de mim. Gente, eu descubro cada coisa dentro de mim que eu fico tipo, meu Deus, eu não estou acreditando que é assim que eu me senti, que é isso que às vezes eu desejo, que naquele momento eu senti raiva, mas que era para eu sentir compreensão, mas não senti compreensão, não senti raiva mesmo. Então, né, como a gente vai percebendo nessas nossas contradições internas, né? E o quanto a gente precisa estar aberta para isso. E às vezes tem, né? Eu brinco, né? Que eu sou uma pessoa teimosa, né? E, e assim, eu sou meio cabeçuda, assim, em umas coisas, sabe? Eu sou meio de testar, quero ver, quero saber, sabe? Assim. E o quanto eu, às vezes, né? A gente fica esperando, né? Ser uma pessoa, né? Muito mais com uma avaliação moral do que eu deveria ser, de como eu deveria me comportar, do que eu deveria sentir, né? A gente fica tanto no eu deveria, né, na persona, né? Eu Na deveria ser persona. alguém calma, eu deveria ser alguém, não sei o que. Não é, anjo, não é. Vai fazer o quê? Não é. Talvez você até possa ser, se você sair desse eu deveria ser e você se permitir ser afetada pela situação, talvez numa situação você vai ver, nossa, eu achei que nessa situação, sei lá, eu fosse reagir mal e na verdade reagir calma e genuinamente calma, não é no fake do calma, né? Fingindo que tá calma, mas por dentro tá É, explosiva, né? Então, o quanto a gente precisa sair dessa avaliação moral com a gente mesmo quando a gente vai para esse processo de autoconhecimento, para esse nosso mundo interno. Por quê? Nesse mundo interno, nesse inconsciente, as coisas não têm esse cunho moralista, né? Que nem o mundo externo. Pelo contrário, assim. Tanto que eu brinco, né? Quem observa seus sonhos, os sonhos não estão nem aí se você vai ficar ofendida com os sonhos. Eu uhum. falo, eu tô muito de boa com essa situação. Aí eu sonho, o sonho quase que eu coloco a placa, você não está de boa com essa situação. Ele não está nem aí se eu vou saber lidar com essa informação ou não. Mas o sonho é sincerão, assim, sincerão na boa, sabe? Por quê? Porque o sonho vem desse processo inconsciente que ele não está preocupado com esse moralismo, né? Então, às vezes, né, para essa aproximação de si mesmo, a gente também precisa começar a deixar essas camadas, sabe, de quem eu deveria ser, para realmente assumir quem eu sou, assim. Eu Maravilhosa, tá, vou querida? até anotar isso para os insights. Sim. E não sei, né, se cabe aqui, né, falar dessa coisa, né, do mundo interno, né, a gente está sempre falando do mundo interno, né, de uma maneira um pouco abstrata, mas talvez a gente também esteja falando muito sobre essas coisas que são inconscientes, né, tem pessoas, né, que acreditam, né, que tudo que a gente é essa Uhum. camada externa, né, mas o inconsciente, né, é uma imagem bem clássica, né, o que a gente sabe da gente mesmo, né, o que a gente percebe na gente mesmo é como se fosse a ponta do iceberg, assim, aquilo que está para fora, mas tem toda uma estrutura por debaixo, assim, né, que é quem nos sustenta, quem sustenta, né, coisas do que a gente é, né. Talvez um dia eu até possa, né, até já pensei várias vezes, sabe, em fazer uma live, né, falando dessa coisa do inconsciente, porque a galera também chapa muito, assim, eu vejo umas É coisas na internet, melhor. tipo, meu senhor, assim, é uns A gente negócios muito loucos. aprofundar com consciência, né? Exatamente. Aprofundar com consciência o que é esse inconsciente, né, e na verdade, assim, inconsciente é tudo aquilo que a gente não tem consciência, né, mas como é que a gente vai, né? Como é que a gente pode se aproximando desse inconsciente, né? Daí sim, acho que é falar de sonhos, de fantasia, talvez eu vou até pular, assim, então eu acho que talvez vai ficar muito complicado, mas É, enfim, pula. que são coisas que estão dentro da gente, assim, né? Existe um outro mundo para além do que a gente pensa que a gente é, existe um mundo interno. Esse mundo interno, ele tem, né? Ele dá umas namoradas, ele dá umas serpenteadas, assim, com o nosso inconsciente também. Talvez seja importante um dia, né? Vou fazer uma live exclusivamente, né, Vamos. dentro do que eu sou capaz de falar, né, sobre o que é essa coisa do inconsciente, como é que a gente se aproxima disso, porque a galera acha que o inconsciente é tipo sei lá, um negócio selvagem que você vai dominar. Você não domina o inconsciente, meu anjo, você só Ou aprende a se até uma relacionar coisa com ele. mística, né? Eu tenho É, uma coisa, é balela. lá, a galera chapada. Tipo, não é chapada, assim, tem uma explicação para isso, né, do porquê que existe esses processos inconscientes. Tem até cura pelo inconsciente. Exatamente. Na verdade, o inconsciente ele é um lugar que pode trazer de tudo um pouco, assim, né, dependendo de como você se relaciona com ele. E Se pode ser você acessado. Não é Exatamente, ele é algo que acessado está de várias formas. além, né?
Sim, não, não é um negócio que você precisa, precisa ser místico, ter uma grande intuição, sei lá. Não, não é sobre isso, assim, Você é muito pelo simplesmente contrário. não tem consciência, né? Uhum, Ele só parece ser distante porque a gente não tem a consciência lógica, né? A consciência sim, que é como trabalhada ele no corpo funciona, sim. humano, né? Não é capaz de identificar esse material do inconsciente. Mas vamos deixar isso para uma Sim. próxima live, mano, porque senão Sim. a gente vai Não, senão ficar. acho que vai ficar muito complicado. A gente já lançou umas personas aqui, que eu não sei o quanto a galera conseguiu acompanhar ou não isso, né? Mas eu Deixa eu acho que. ver aqui a galera. Oi, Rê, Sabrina, Rafa, Fernando, Bia, minha avó, Lilith, Meire, Ah, que Gu. lindo. E aí, gente, tá fazendo sentido? Fê, Arthur. Bora então, vamos continuar. E pra Bora. quê? Pra quê que a gente faz isso tudo, gente? Pra Pra quê? sofrer, né? Porque parece o trabalhão, né? Tipo, ai, que preguiça esse trabalhão aí do cacete. Gente, pelo Queria amor de Deus, não tomar uma é. cervejinha no fim de semana, não ficar pensando em nada disso. Serve, né? Porque, afinal de É, contas, o viu? processo de autoconhecimento é diferente para cada um. Teve até uma vez que eu brinquei, assim, eu, pô, nossa, eu soquei o alho, assim, né? Fui bem numa vez que eu tava fazendo vídeo, Pilei. story, sei lá. Cara, e depois eu falei, gente, é isso, né? Eu vou tomar uma caipirinha agora, porque eu preciso. É o Dá momento, relaxada. assim. Eu Sim, preciso sair do mental, eu preciso sair até das sensações, sim. né? Eu quero tomar uma caipirinha e tal. Ah, sim. Você toma o que você quiser, você vai meditar, você vai. Cada um tem o seu processo, né? E é isso E que você cada tá momento falando, a gente tem um assim. processo também, né? Tem momento que você precisa meditar, mas tem momento que, sei lá, você precisa dar. Eu falo, tem momento que você precisa Gente, dar uns gritos mesmo, sabe? Assim, você tipo, precisa você dar uns precisa gritos, tirar. É, exatamente. não Sabe? É é tipo, tipo, vou sair. meditar. Não, grita mesmo, filha. Parar de Sim. idolatrar o que parece ser bom para De você, alguém evoluído, de né? alguém evoluído. Nossa, mas essa pessoa, ela pratica muito, né, esse lugar do autoestudo. Então, deve ser muito bom e deve ser muito bom para mim, deve funcionar para mim. Aí a gente começa a idealizar isso. Aí a gente começa a se forçar a fazer algo, né? E aí você, o que Vou dar faz? Não se esse ouve. exemplo. Não estou Sim, falando que é errado, tá, gente? Estou sim, falando a questão, o ponto aqui é a idealização do que parece ser bom para o outro. sim. Não sei o que, ai, tô muito puta, briguei, não, vou meditar. Mano, capaz de você ficar mais puta ainda, né? E a gente começa, enfim, a trazer esse lugar do artificial, né? Mas voltando lá, já tô puta, hein? Mas indo pra lá e voltando. Lá, né? Pra que a gente tá falando isso tudo, né? Quem eu sou pra mim? Que pergunta é essa que a gente tá fazendo? A gente queria colocar, na verdade, quem eu sou, onde estou, né? Mas a gente achou bem pesado. Vocês iam fugir. Então, Dá quem eu porrada na cara dos sou? outros. Então, quem eu sou para mim agora? Sim. É justamente é, se observar para fazer essa diferenciação entre essa máscara e o que eu tenho aqui nessa constituição que faz ser quem eu sou. Né? Você se permite se observar tão a fundo para ter uma rasa ideia ou clareza do que você é para você agora, ou o que você acha que você é agora está um pouco mais enraizado no que os outros ou essa máscara querem que você seja, né? Esse lugar social, um lugar profissional. E às vezes até um papel que você escolheu, né? Porque às vezes você fala, bom, mas eu não me identifico com o meu trabalho, eu não me identifico com o papel de mãe, de esposa, de nada, né? De nada disso, né? Que eu acho que as pessoas estão esperando de mim. Às vezes você cria uma persona para você mesmo, né? Eu me identifico como uma pessoa que é
está no processo de evolução, a iluminada. Uhum. Aí você começa a fazer tudo que um iluminado deveria estar fazendo, né? Ah, então agora eu tomo ayahuasca. Agora eu medito todos os dias. Nem faz sentido para você. Mas você está fazendo. E também, assim, Lembrando, gente, que a não gente é não... uma crítica à coisa em si. Isso. É a crítica a como você se apropria dessa coisa para você, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Até porque eu Pelo amor da acredito. deusa, né? É. Sim, e eu super sou de meditar, assim, e de fato eu medito todos os dias, mas porque faz sentido pra mim, né? Porque, que alguém me contou que eu precisava meditar, foda-se se alguém me contou que eu precisava meditar, porque eu também sou a pessoa que medita e grita. Então eu sou essas duas pessoas ao mesmo tempo, assim. Mas, né, às vezes a gente começa a se identificar, né, com um certo lugar, né, com uma certa máscara da gente, com a gente mesmo, que eu acho que ela é ainda mais difícil depois de se reconhecer, né? Porque às vezes você fala, ninguém tá mais esperando isso de você. Às vezes um lugar da família, né, uma certa máscara que eu tenho para me encaixar na família, porque a família, sei lá, a família é de gente que só briga, aí você se encaixa como a mediadora. Talvez você nem seja a mediadora. Talvez você não seja Talvez você porra nem nenhuma queira daquilo. ser, Exatamente, mas mas daí a você se máscara te encaixa. obriga a estar ali, né? Exatamente. Então é sempre desse lugar, né? Não é, eu sempre falo, né? Nunca é sobre o que você está fazendo. Você pode estar fazendo qualquer coisa, sabe? Assim, você pode estar cortando papel, mas é sobre o como você está fazendo isso, assim, né? E é o como que importa. No processo de autoconhecimento, o que, foda-se. Foda-se, você grita, você medita, você se conecta com Jesus, sabe lá Deus como. Tipo, esse é um valor que é importante para você. Faz sentido para você, então vai embora, sabe? Mas como você está fazendo isso? A partir de que lugar? Movido pelo quê? Movido por um medo? Movido por uma tentativa de aprovação dos outros? Ou Falta, movida, né? né, pela sua própria, né, por uma falta? Ou movida, né, por um alinhamento com você mesma, né? Por um alinhamento de quem você é. Com essa E acho que essa é harmonia, a, né? sim. Como se permitir ter essas pausas em uma rotina cansativa? Eu acho que esse é um grande desafio. Mas vai, Lu, vai-se embora. Não, é um grande desafio e eu poderia muito bem falar assim, ai, é só você respirar durante 1 minuto. Sincera mesmo, fiz até um story. Primeiro coloca que isso é uma prioridade para você, Sim. que aí facilmente você vai arranjar tempo. Você vai começar, se isso for uma prioridade para você, e aí começar a reconhecer as causas, né? No, né? Por exemplo, Rafa, você quer ter essas pausas ou é uma máscara que talvez você carregue que está precisando dessas pausas? Ou realmente não? É a Rafa que está querendo essas pausas. Eu estou desesperadamente querendo essas pausas, mas eu não consigo encontrar. Então, Sim. o que está pesando ali? São as obrigações da rotina, a dificuldade de ser permeável essa rotina, essa agenda, né, de permear os horários, de não ser algo tão rígido, ou talvez uma autossabotagem de se cuidar, né, de ter essas pausas numa rotina que já é cansativa. Caramba, eu já tenho uma rotina cansativa, eu ainda vou ter que enfiar mais coisas nessas pausas, né? Perceber a dialética em você mesma. Exatamente, obrigações e dificuldade de dizer não. Então já começa aí a questão dos limites, né? Então eu Sim. acho, a meu ver, essas pausas, esses momentos de pausa, você pode até ir ali, ó, não, cartesiano, não, aqui eu vou enfiar 10 minutos aqui de pausa, não. Pode ser que você consiga sim o horário, essa brechinha, essas pausas. Mas talvez, como você ainda aqui dentro, você ainda não se resolveu, não conseguiu harmonizar ali, o que essas pausas Significam mesmo, né? significam de verdade, talvez esses 10 minutos que você conseguiu arduamente não vão valer a pena, porque talvez você pode ficar estressada. Você não vai conseguir relaxar, ou você não vai conseguir, sabe? Você não vai estar bem com você, porque não está bem resolvido aqui dentro. Sim. Mesmo que você consiga, de fato, esses 10 minutos. Então, a minha sugestão é, Rafa, de você, por exemplo, você já captou aí a dificuldade de dizer não. Então, de repente, tornar essa rotina um pouco mais maleável.
E essa maleabilidade vai vir da sua capacidade de começar a dizer não. Ou melhor, começar a dizer sim para você mesmo. A gente falou sobre isso na live passada. Na live passada. Exatamente sobre isso. Então começa aí, maleabilidade, dizer sim para mim. E aí sim, com certeza você vai conseguir essas pausas, porque elas vão fazer mais sentido ainda, vão ser mais significantes ainda. É conseguir entender esse processo em rede, né? O que é que a gente está articulando, né? De algum tema, né? Ah, eu não consigo isso para mim. Bom, ok, né? Todo mundo diz que é importante ter pausa. Sim, de fato, né? Assim, me parece realmente uma coisa importante. Mas talvez seja, né? Tem momentos da minha vida que, puta, agora, né? Eu tô numa semana vai que vai, eu tô faz muito tempo, sabe? Nesse vai que vai, eu tô ficando exausta emocionalmente, mentalmente, né? Então, também, né? Ser capaz de observar, né, de se observar para entender o que é que está acontecendo. Eu sou sempre assim, né? Puta, vira e mexe assim, eu Isso. percebo que a primeira coisa que eu abro mão é de ter 10 minutinhos do dia para mim. Puta, então talvez seja uma questão comigo, muito mais do que só a rotina. A rotina é só uma boa desculpa, né? A rotina é Uhum. só, agora tá corrido, né? Mas às vezes a gente já tá nesse processo de se desconectar. O que eu falo é, nenhum hábito ele muda se você não encontra sentido para ele mudar. Parece, Total. nossa, que óbvio, mas não é óbvio. Não é tão óbvio assim, porque às vezes a gente quer mudar fake, né? Eu falo que a gente quer mudar porque esteticamente é bonito. Psicologicamente é bonito dizer que, estou fazendo isso a partir de agora, né? Mas, mas na prática mesmo, né? Internamente aquilo faz pouco sentido, assim. Você olha e você fala, tá, mas por que você faz isso? A pessoa fala, também não sei. Por isso que não se sustenta, sabe? Assim, então, às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez, né? Eu quero ter uma alimentação boa, eu quero cuidar do corpo, eu quero fazer terapia, eu quero mudar de casa, eu quero ter filho, eu quero ter. E às vezes, tipo, gente, mas o que que é que, né? Calma, né? Tipo, não dá pra mudar 10 coisas ao mesmo tempo também, né? A gente também precisa entender, né? Que o processo de autoconhecimento é aprender qual que é o seu ritmo, né? Às vezes tem Isso. um ritmo emocionalmente mais lento, e emocionalmente a gente é meio lento mesmo, assim, sabe? Não achem que a gente é, né? Pelo contrário, assim, a gente é muito mais lento de se processar certas coisas a nível emocional do que a gente gostaria. E que a gente está nesse frisson, né, dessa vida, vambora, 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 né? Que, que às vezes a gente esquece, né, que o nosso mundo interno, ele é meio tipo, o que é que está acontecendo no Brasil, sabe? Tipo, como é que é onde Total. estamos, assim, sabe? E, tipo, teu mundo interno tá, tipo, sempre tirando um cochilinho e acordando daqui 3 horas depois, sabe? Tipo, gente, Perdido. mas é o quê? Então é Perdido. importante, né, falar disso, assim, né? Porque senão a gente, né, seria, entra aí um ano nesse teu processo de autoconhecimento que passa, vai se resolver, e não é. E olha só, a Rafa, ela deu até essa pergunta e a resposta, né, que rolou aí com o questionamento da Rafa, deu até uma contextualizada nessa finalidade, né, da live, que do questionamento, né, quem eu sou para mim. Então, por que a gente está trazendo isso para vocês? Para a gente reconhecer a identidade de agora, não a engessada, não a que está no molde e que está lá dura, não tem como ser outra, né? Reconhecer essa identidade, trazer abertura para um olhar interno, né? Então ali a Rafa deu um exemplo, né? Bom, eu quero umas pausas, né? Então quem sou eu nesse momento? É a minha máscara ou sou eu? Logo em seguida ela já percebeu na identidade dela que não está engessada, que não é engessada, ela já percebeu que é a dificuldade de dizer não. Olha como foi, sabe? É simples. Não é uma coisa de outro mundo. Talvez a gente tenha dado algumas voltas aqui, porque é muito assunto mesmo. Mas é algo simples, é pontual. Muitas vezes é pontual. E a gente fica fazendo um rebuliço, a gente cria coisas. E a coisa está ali na nossa frente ali. É o minimalismo de você falar assim, nossa, eu até dei um exemplo, né, mano? Nossa, eu acho que eu vou varrer esse quarto aqui, porque aí eu acho que eu vou conseguir me organizar mentalmente e conseguir fazer minha agenda da semana. Aí eu falo assim, não, para que eu vou fazer isso? Né? Deixa eu tentar fazer, vou fazer logo aqui a agenda aqui da minha semana e tal, e fico lá, cabeção,
vou fazer, não vou varrer o quarto, vou fazer minha agenda da semana. Aí fica lá, e não sai. Não sai. Por quê? Aqui dentro, em algum lugar, faz muito sentido para mim eu organizar o ambiente que eu tô, porque internamente eu vou conseguir me organizar também. E é dito e feito. Eu organizo o espaço que eu tô ao meu redor, sai na hora a organização ali no papel. Né? Então, tá ali, tá na minha cara, pontual. Eu coloco um tapa-olho, sei lá o que eu faço, né? Isso acontece muitas vezes de diversas formas, né? Sim. É se alinhar, né? Porque às vezes a gente está esperando, né, uma resposta muito sensacional, né? A gente está esperando o mapa, né? A resposta do mapa da revolução interna. Tipo, às vezes a gente vê uma coisa tão simples, né? Eu estava até falando para o outro, já estava me sentindo meio ansiosa, não sei o quê. E às vezes a gente fala, não, eu parei para me observar, mas eu parei assim, né, para me observar, né? Mas aí na hora que eu falei, Moura, para, né? Vamos olhar isso daí. E assim, eu realmente me conectei comigo mesma, sabe? Você tem que se faça a pergunta, faz alto até, né? Você pode parecer meio louca, mas às vezes eu me faço perguntar alto, o que eu preciso fazer agora? O que está acontecendo comigo? Assim, só essa abertura sincera e verdadeira de eu me ouvir, me veio na cabeça, para de comer doce. Eu falei, nossa, você acha que ia vir, tipo, vai meditar, vai conversar com Buda? Não! Para de comer doce, meu anjo. O doce não está te ajudando, ele só está tamponando uma ansiedade que você está tentando complementar ali com uma alimentação. E não é porque eu quero ser magra, esteticamente bonita, porque é legal falar que não come açúcar, sei lá. Não. É porque, assim, foi uma coisa que veio de dentro de mim. Às vezes a gente está esperando uma resposta muito sensacional, e a resposta vem muito simples. A revolução, ela vem em pequenas doses homeopáticas, sabe? A gente esquece disso. Às vezes a gente quer mudar grandão, e não dá pra mudar grandão se você não muda pequenininho, sabe? Dá prioridade, né? Essas miudezas da vida. E é isso, quando a gente não consegue trazer essa harmonização, né, dos mundos, a gente está falando do mundo interno, externo, né? Quando a gente não consegue fazer esse link, essa harmonização, cara, você pode continuar limitada, você pode continuar fechada, né? Porque se a gente não tem uma harmonização, a gente não se atualiza, a gente fica engessado, a gente não se permite se estranhar, então a gente fica ali. A vida lá fora vai acontecendo e a gente fica Você tá aqui, lá, né? fechado. Fechou meu olho. Fechou, sabe? Brincando de esconde-esconde, a criança já cresceu, você tá lá ainda escondido. Tipo isso. Cara, você vai se apequenar, Sim. você vai continuar limitado e né, em algum momento essa vida que vai te acontecendo vai te dar uma alfinetada. São sinais, principalmente do corpo. O corpo pode trazer sintoma, né? Pode sintomatizar. Lá fora pode acontecer um desastre. Pode sim. Eu vejo a vida, eu falo, até com V maiúsculo, né? É autorreguladora. Ela busca essa harmonização, ela busca esse equilíbrio. Então, é uma escolha, é uma prioridade. Eu vou escolher me apequenar e me engessar nessa identidade, ou vou escolher começar a abrir esse olhar, a me atentar para aqui dentro, né? Para o que eu quero, para quem eu sou para mim agora, não para a máscara que eu estou carregando, para a armadura que eu estou carregando, né? Para o figurino que eu estou vestindo nesse mundo, nessa vida. A louca, né? Aí chega amanhã, umas pessoas mandam, nossa, chutei o balde, saí do emprego, tô indo morar em Istambul. Uai, Fui ajudar na zona de guerra. Sentido, se tiver sentido para a pessoa, tá maravilhoso. Sim. E aí, gente, mano, eu já vou fazer a tarefinha. Para quem tá aqui pela primeira vez, toda live a gente traz a tarefinha, né? Tarefinha dancinha no fim, gente. Nem pensei na música que a gente vai dançar no fim. A gente sempre dança no fim. Precisa assistir isso. No fim, a gente sempre dança também, mas vai vir. Como já são 9h17, a gente já vai trazer a tarefinha. Sim. Tá. Ó,
Papel e caneta aí. Se não quiser, fecha o olho. Fecha aí, fecha aí. Tô vendo aí todo mundo com o olho aberto. Fecha os olhos. Quais as sinalizações da sua vida recentemente que te causaram algum estranhamento? Quais situações? Em que situações a vida te sinalizou algo e te causou um estranhamento? Você negou? Você aceitou? Você deixou de lado? Você não entendeu? Você se permitiu se experimentar nesse estranhamento? Ah, vou ver como é. É estranho, é diferente, é novo, mas vou me permitir. Vou me deixar ser atravessada por esse momento da minha vida. Ou você se fechou, sem julgamento. Você se fechou, ficou ali no seu mundo. Talvez aquele momento não era você, talvez não cabia para você naquele momento se abrir para se deixar estranhar. Dá uma pensadinha aí. Pode ter sido hoje, algum dia nessa semana, nesse mês, alguma coisa forte, ou, de novo, as miudezas, as coisas simples. Alguma situação que a vida tenha te dado sinais que tenham te causado esse estranhamento. E como você lidou com isso? Pensa aí um pouquinho. Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. E a gente vai seguir. Eu acho que é mais pro, né, às vezes como é difícil a gente se estranhar, né? Outro dia eu até fiz um stories falando disso, né? O quanto tem momento que, né, assim, na real, assim mesmo, né? Às vezes viver é muito esquisito, né? Assim, né? Isso não, a gente não vem com um cursinho, né, de viver. Então, a gente fica o tempo todo se julgando, tá sendo inadequada, incoerente, desadaptada, acho que eu não deveria estar sentindo isso, acho que as pessoas estão aquilo, né? A gente fica sempre fantasiando, né, que tem alguém que está melhor que a gente. E talvez tenha, assim como tem gente que não está melhor, não está pior, mas não é sobre isso, né, a questão. Aceitar isso. Mas o quanto viver é um processo difícil mesmo, assim, né? São muitos estranhamentos, a gente sente muita coisa, a gente tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Ser um ser humano é uma coisa complexa, tem que lidar com o mundo de fora, com o que esperam de você, com o mundo de dentro, o que você sente, mas o que eu faço com isso que eu sinto, com aquilo que está consciente em mim, com aquilo que não está consciente, né? O quanto esse é um processo que é dinâmico, que ele é vivo, né? Por isso que o processo de autoconhecimento ele não acaba nunca, né? Você não chega num platô, né? Agora eu cheguei aqui, estagnei, aí você morreu, filho, aí você deita, espera a morte chegar. Porque enquanto você estiver vivo, acho que até o último respiro da tua vida você vai aprender. E às vezes isso pode ser infernal, às vezes é chato mesmo, né? Tem um momento que a gente tá mais fragilizada, que é tipo, puta que porre, sabe? Mas no fundo, quando você aprende, né, a entender um pouco, né, se relacionar melhor com o seu mundo interno, né, e com esses sinais da vida, eu acho que isso vai ser uma coisa gostosa, sabe? Assim, você vai, de alguma forma, talvez se apaixonando pela vida, não sei se a Se palavra se apaixonar, apaixona. talvez esteja muito romântica mesmo, né? Mas talvez a Mas gente vá fica aprendendo a natural. entender. E o natural é É, gostoso, porque te cabe. Quando você chega ao natural, né? Talvez seja isso, né? Você se apaixona pela vida, pelos processos, você já sabe, às vezes, como lidar com algumas situações, sim, e começa a ser natural para você, começa a ser orgânico. E quando é sim. orgânico, natural, é porque faz sentido para você. Então começa a Faz ficar parte, você leve e se integrou com gostoso. aquilo, né? Sim, Começa a ser prazeroso, porque você está sendo honesta com você, faz sentido para você, você consegue sustentar aquilo de forma leve. Esse é o sim. tesão da vida. É tipo que nem entrar no mar, sabe? Assim, tem uns momentos que vem umas ondas fortes, né? Afunda, sabe? Assim, afunda e mergulha, né? Às vezes é isso, assim, né? Vem umas ondas, um tsunami, né? A vida não manda pouca coisa, né? Minha vida, ela manda um tsunami de uma vez, Umas assim. correntezas. Mergulha, exatamente. Às vezes é umas marolinhas, curte, sabe? Toma ali marolinha na bunda, né? Tipo, vai curtindo, assim, um pouco, né? Tudo isso. E sei lá, eu acho que esse é um lugar, assim, importante, né? E por que toda essa coisa, né? De se tornar quem se é, né? Que coisa bonita, né? Mas
para que tudo isso, né? Eu acho que esse é um processo, um dos processos mais bonitos, né, que a gente vem ver, que a gente tem que fazer, né, nessa vida, que eu acho que de alguma forma ou a gente colabora, ou a vida sabe, vai meio que empurrando, assim, vai cercando o frango, né? No caso, o frango é a gente mesmo. Da gente se diferenciar enquanto indivíduo, né? Da gente se tornar um indivíduo, uma personalidade única. Individuação não é individualismo, não é, né? Tipo assim, tudo que eu sou em detrimento dos outros, né? Isso é individualismo, né? Eu sou melhor do que os outros, então eu mereço estar num patamar melhor do que os outros. A individuação é você entender que tem certas partes em você que são individuais, porque tem uma particularidade, mas tem certas coisas que são coletivas porque você é um ser humano, assim como outros humanos. Então você aprende a ter essa humanidade, sabe? Assim, a falar, eu sou só um ser humano tentando viver essa vida e tentando encontrar sentido nessa É vida, muito assim, né? importante. Ouviram? Repete, mano. O quê? Dessa coisa de eu sou só um ser E humano, né? humanizar. Repete. De humanizar, sabe? Porque eu acho que esse é o processo de autoconhecimento, não é se tornar alguém bonito para os outros, é você se humanizar, é você falar, puta que pariu, aqui eu tenho uma tendência a cagar, a cair. É isso que eu sou. E às vezes a gente não vai se superar, né? Às vezes parece que o processo de autoconhecimento é uma grande superação, a gente sai dessa. A superação vai pro inferno, essas motivação brega, sabe? É uma motivação, uma superação muito mais profunda, mas é muito mais você falar, bom, aqui eu tenho meus limites, aqui eu tenho minhas limitações, assim, sabe? Tem coisas que eu dou conta, tem coisas que eu não dou muito conta. E você ser sincera com você, ser gentil com você e se humanizar, eu acho que é o processo mais bonito de autoconhecimento, assim. Não é sobre... E para tudo isso, né, claro que você precisa se aceitar, né? Mas não é sobre se transformar em alguém muito, sabe, assim, muito cheio de só qualidades, de só coisas boas, mas é você saber, né, até que ponto que cabe, porque quando você se humaniza, eu acho que é isso, é um filho da puta menos no mundo, assim, sabe? Eu acho que isso é um processo político também, né? Mas você consegue se harmonizar com o mundo, a se colocar, a compreender as pessoas, a saber que tem momentos que você tem que dar um limite nas pessoas, mas tem momentos que você precisa ser compreensivo com as pessoas, né? Uhum. Porque isso é todo mundo tentando. Estamos todos tentando alguma coisa, né? Então, é uma prática de, acho que, de autocompaixão, de compaixão pelos outros também. Isso, é isso. E como que a gente faz isso, né, Mana? Primeira coisa que a gente sempre fala, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Uhum. E a gente fala isso não é de um lugar de pesar, assim, de pesado, né? Não é, não é. Mas para o autoconhecimento ser algo que faça sentido, você precisa ter a tua responsabilidade com aquilo que você está praticando. Né? É a mesma coisa que você vai estudar para algo, além de você, você precisa ter uma responsabilidade com aquilo. Né? Senão vai dar em que lugar? Né? Quase que vai ser em vão. Então, autorresponsabilidade para não buscar desculpas em si mesmo. Ou seja, você ser, além de ser leal com esse estudo de si, você não inventar desculpas e ser honesta, ser sincera, né? E aí vem o não julgamento, né? Deixa os outros. Os outros podem julgar, a gente lida com isso depois, mas quando vem de dentro, aí é uma outra questão. Né? Então, trazer esse lugar do... Não preciso de inventar desculpa, porque o autoconhecimento sou eu que estou trilhando. Alto. Sou eu que estou trilhando. Para dentro. Sou eu que estou trilhando. Então, por que eu estou me julgando? Não precisa me Por que eu estou justificar inventando... para ninguém, né? Isso, por que eu estou inventando desculpas e justificativas para mim mesmo? Muita gente conhece isso como autossabotagem. E a vida, né, como eu estava falando, ela te dá a tarefinha, né? Ela te dá orientações a cada momento. Então, é abrir esse olhar para essas orientações. Sair do automático. Sair do automático. E quando eu falo sair do automático, muita gente remete isso a trabalho e rotina. O que é legal, é uma primeira forma de enxergar aquilo. Mas eu falo sair do automático, cara, nas pequenas coisas. Deixa eu tentar pensar num detalhe, assim. Às vezes do jeito que você percebe seus afetos, do jeito que você lida com você mesmo. Pode É ser. sair do automático. Isso. E isso, sair do automático aí é um bom exemplo.
Outro bom exemplo, que, cara, é um detalhe, faz parte da rotina. Chamei, sei lá, peguei um táxi, chamei o Uber, entrei ali, o cara não falou bom dia, não falou boa tarde, aquilo me afetou de alguma forma. Eu posso, desculpa o palavreado, mas eu posso ligar o foda-se, vou dar 2 estrelas para esse Uber. Ou posso me questionar, né? De onde que veio isso? É só porque o cara é sem educação? Né? Ou, tá, nossa, eu fiquei realmente estranho. Estranho sentir isso. Não precisa nem trazer o racional. Nossa, eu me senti tão estranho com ele, não falou comigo, ficou de cara fechada. Se permitisse estranhar. Isso, um exemplo muito básico, muito simples de sair do automatismo, do dia a dia, da rotina. Aí eu vou trabalho, aí eu tenho que lavar louça, aí eu tenho que fazer mercado, já lavei a roupa, tem que ligar para fulana para remarcar isso, aí minha agenda, aí meu filho, aí meu cachorro, né? E trazer essas pausas também, né? Podem ser pausas de autocuidado, podem ser pausas de estudo, de reflexão, mas esse lugarzinho do sair do automatismo não precisa de pausa não, gente. É ali na hora, Ele é no pode ato. complementar, né? Ele pode fazer parte da rotina. Pode Essa desligar, observação. pode sair da live e começar já a praticar esse pontozinho, né? Do como trazer esse lugar da autoidentidade, né? Desse não distanciamento de si para fazer jus a quem eu realmente sou agora, né? E acho que tem mais 2 tópicos e a gente promete que a gente vai parar de falar. Mas eu acho que é uma coisa de não se higienizar, sabe? Que eu acho que se higienizar é quando você fala isso é uma desgraça em mim, né? Ou isso não está certo, isso está certo, sabe? Às vezes a gente cai num moralismo que é diferente de uma consciência ética, né? Consciência ética é essa autorresponsabilidade, mas moralismo, eu acho que o moralismo, de alguma forma, ele pode até ser um bom jeito, uma boa desculpa para você fugir de você mesmo. Eu sou sempre a pessoa que faz isso, sabe assim, quando você percebe uma coisa, né, uma sombra, um negócio ruim em você, sabe, sei lá, né, alguma coisa desagradável, de alguma forma, aí você fica, não, porque eu não deveria ser assim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, sabe, às vezes é um jeito de você se afastar, tá, mas você, sabe assim, não tem o que fazer. Uhum. Tipo, né, esse processo meio de vergonhazinha, né, que a gente tem da gente mesmo, né, em vários momentos, ele faz parte, assim, não dá pra pular certos desconfortos que você vai sentir na vida e sentir no processo de autoconhecimento, né, você vai sentir vários desconfortos, inclusive. Mas também, eu acho que essa coisa de se higienizar, sabe, de se dividir, é quando você começa a se dissociar, sabe, assim, isso é bom, isso não é, eu sou essa pessoa, sabe, e aí, de novo, você vai voltar para essa autoidentidade enrijecida, né, engessada de si mesmo. E também saber e ser sincero do que é prioridade hoje, do que você é capaz de fazer hoje. Hoje. Parem de se projetar no eu, do porque eu no passado, porque eu no futuro deveria ser. Eu falo, mas quem é você agora? É hoje, é no dia de hoje, não é amanhã. Amanhã talvez seja uma pessoa melhor, é assim que a gente espera, mas é agora, sabe assim? E eu acho que é muito difícil a gente se dar conta, porque como a gente está muito desconectado no momento presente, a gente está desconectado do corpo, que também é o que nos traz no presente, né? Várias coisas que nos tiram do presente, a gente também está desconectado das nossas potencialidades no presente, daquilo que a gente é capaz de fazer, das nossas limitações. Às vezes a gente quer fazer algo projetando uma mudança que você fala, mas você dá conta dessa mudança hoje? Não, mas tá, daqui um tempo eu tenho certeza que você vai dar conta porque eu sou capaz de reconhecer a tua capacidade enquanto ser humano, mas hoje, e eu acho que na hora que você começa, sabe, a sair dessas projeções desses tempos de quem eu deveria ser, de ficar com os moralismos, você vai entrando na justa medida do seu corpo. É quase como se você, sabe, fizesse uma roupa em alfaiataria ali, sabe, a pessoa te medindo. E não tem coisa melhor num processo de autoconhecimento, eu acho, do que você saber o teu tamanho. Porque saber o teu tamanho é não se inflar, é não deixar o ego nem para lá nem para cá, é saber o que lhe cabe, sabe assim? E às vezes significa que você vai ser menos do que de quem você esperava ser. Mas que bom que você é menos, porque você é o que você dá conta de ser agora. Exato. Então eu acho que isso é não se apequenar, nem se achar demais, mas é saber quem você é. Tipo assim,
Eu não sou, sei lá, uma pessoa capaz de dar aula para Harvard. Gente, não sou. Talvez eu seja, mas eu não sou. Então não adianta, sabe? Ah, porque eu sou muito legal, é o mundo que não valoriza minhas qualidades. Não, meu anjo, é porque você ainda não é capaz. E tá Isso. tudo bem. E tá Eu sou tudo capaz de estar bem. aqui. Eu sou capaz de estar aqui, de estar conseguindo ensinar as pessoas com quem eu entro em contato, de ter uma rede social que cria essas habilidades, sabe? Então, eu acho que isso vai fazendo com que a gente se olhe com mais humanidade de novo, E né? valorizar esse reconhecimento. Por Sim, mais que pareça, em alguma instância, parecer que você é pequeno. sim, Valorizar esses pequenos momentos de reconhecimento. sim. Caraca, eu não sou aquilo que eu achava que eu era. Eu Caraca, sou no isso meu daqui. caminhar, eu não tô lá na frente como fulano. Eu tô lá atrás. Nunca compare o seu meio com o início e fim de ninguém. Sim. É isso. E é isso, meus amores. Fechou. Como vocês estão aí? A gente dá vários tempos, cara, um E monte de coisa ao mesmo tempo. Carol, vamos ver aqui a galerinha. Eu pensei em colocar aqui a musiquinha, se alguém não quiser colaborar, que foi a primeira música que apareceu aqui no meu YouTube, então. Vocês querem. Eita, Lu? Acho que a Lu tá aí. A Lu vai voltar. Mas vocês querem contribuir com alguma coisa? Isso faz sentido, meu povo, minha polva? Eita, será que foi eu cair? Lu? Ah, reflexivo. É. Espera aí, gente. Deixa eu convidar aqui a Lu de volta. Que acho que ela caiu. Reflitam. Eu, voltei. Não estava falando, né? Se o pessoal quer colaborar com alguma coisa, né? Também façam sugestões, assim, a gente está muito aberta, né? A gente sempre comenta, né? Mas provavelmente na próxima live a gente vai falar sobre, peraí, que a gente está aqui, sobre a importância dos sentimentos, dessa escuta afetiva, né? De si mesmo. Mas a gente também está sempre muito aberta, sabe? Assim, a trazer coisas que façam sentido a gente fazer, às vezes, uma live extra nos stories de cada uma. A gente está sempre trocando bastante. Então, sinta-se bem à vontade, assim, né? Isso é um. A gente traz algumas ideias, né? Que é tipo quase um boom assim, intuitivo, né? E a gente descobre que a gente já falou de uns 4 assuntos e a gente vai dando nomes e temas, mas também estamos bem aberta para trocar mesmo, gente. Para as dúvidas, né? Se não fizer sentido, também pode mandar. Para coisas Manda. particulares, né? A gente também está aí para trocar. Isso é um cafofo que se estende também, tá bom? E se estende até, né, no nosso canal, né, mano? Aqui nessa rede aqui infinita. A gente sempre fala alguma coisa também nos stories. A Moira sempre traz umas temáticas que eu tiro print de tudo. A gente, né, traz na própria vivência que a gente faz, né? Uma vivência fechada pelo Zoom, com inscrição. A gente faz periodicamente. Se chama Habitar Ser, e a gente traz esse lugar da percepção de si mesmo, né? Através dessas sensibilizações. No nosso Do corpo. feed também sempre tem, é quem somos e como vivemos, né? Então é isso. Então, Rafa tá reflexiva, né? Pois é, também tô. Fiquei até com preguiça de dançar. Acho que eu vou ficar aqui me alongando, espreguiçando. Põe aí a música, Mana. é a música. Eu vou tirar Gente, o meu microfone. vamos ver se. Dia 2 de fevereiro, dia Deixa eu mais aumentar. lindo que há. Meu mar, confirmação. Até me machucar, transborda no meu coração. Só amor. Mas eu não consegui nem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem,
quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva, com você eu vou. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, Ana. Me leva Se cuidem, gente. Até a próxima quarta. Até quarta.